Minha cara, minha nobre família conquistense. Instaurada no Brasil uma comissão parlamentar de inquérito para apurar se houve ou não ação e omissão em detalhes chaves na condução do controle da pandemia da Covid-19 no Brasil. O Congresso Nacional, composto de duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, acabou, por uma dessas casas, o Senado, instaurando uma comissão parlamentar de inquérito para ouvir se, porventura, houve algum tipo de desmando no tratamento do governo, que é obrigado a cuidar das pessoas em relação à pandemia. De modo que não deve haver temor de ninguém quando uma comissão parlamentar de inquérito é instaurada. Essa comissão, por exemplo, ela não tem o poder de inventar absolutamente nada contra ninguém. O que ela tem, o poder, é de apurar se esse alguém cometeu ato contra os interesses do país, contra os interesses das pessoas que vivem no país e, portanto, então, tenha cometido algum delito. Sendo assim, não é justo dizer que a comissão parlamentar de inquérito é criada com outro fim que não seja o fim de apurar, por exemplo, por que foi deixado faltar oxigênio em Manaus e as pessoas morreram por falta desse produto. Esse é um ponto. É de se perguntar por que o Brasil não fez contrato de vacina, como qualquer outro país do mundo, em tempo hábil para fornecer aos seus habitantes um conforto, uma tentativa de se salvar desta pandemia. Tem que ser apurado também por que o Brasil, no seu primeiro momento, ficou contra a vacina. É preciso saber por que isso aconteceu. É preciso saber por que o presidente da República, decidindo sozinho, mesmo contra a vontade do ministro da Saúde, decidiu não comprar 70 milhões de vacinas exatamente no mês de setembro de 2020. Por que ele teria assumido essa atitude? Se ele deve ou não pagar por isso e se isso está enquadrado em algum artigo dos códigos que temos no Brasil. Saber também por que, se houve algum desvio financeiro nesse trabalho de tentar resolver o problema da pandemia. Claro que isso, no meu ver, é o que menos importa nesse momento, porque dinheiro você recupera, vida não. Mas é fundamental que se saiba, por exemplo, por que o governo federal, tendo o seu serviço de inteligência, foi capaz de adiantar mais de R$ 1 bilhão a um laboratório para comprar uma vacina que nunca foi entregue. Se você não instaura uma comissão parlamentar de inquérito, a população fica sem saber essas coisas e se alguém cometeu algum crime, fica também sem punição. E ao que me parece, eu acho que a todos também que ouvem esse áudio, é que toda vez que se comete um crime, é fundamental que se tenha um castigo. Então, não é justo que alguém tente corromper a ideia da CPMI. Eu disse que não é CPMI, desculpa, é porque quando é CPMI é com as duas casas dessa CPI, dizendo, olha, a CPI é para isso, é para isso, é para aquilo outro. Não, a CPI tem um fato determinado. Essa é a exigência que é feita no Congresso Nacional para respeitar a Constituição Federal, que é clara, que diz o seguinte: a comissão parlamentar de inquérito é o argumento da minoria, ou seja, para que haja um equilíbrio
que não só a maioria possa fazer alguma coisa pelo país, que a minoria também faça. E aí então se exige 1/3 da casa que for propor, no caso o Senado tem 81 senadores, então era exigido que ela tivesse 27 assinaturas, teve 32. Então, perfeito. Então, se tentou de tudo para que essa CPI não fosse instaurada. Pergunta-se por que alguém quer atrapalhar uma investigação. Um outro ponto que é necessário esclarecer à população. A CPI, ela não tem poder de punir ninguém. Ela não tem poder de encarcerar ninguém, ela não tem poder de multar ninguém. É como se fosse uma polícia. Você faz um inquérito e entrega ao Ministério Público, e no caso aí o Ministério Público Federal, e esse é que vai entender se naquela apuração houve algum delito tipificado no Código Penal, no Código Civil, na Constituição Federal, que fira os interesses dos brasileiros e fira fundamentalmente as leis. Sendo assim, ele encaminha de acordo o delito, apontando a pena necessária, e as pessoas respondem na justiça. A CPI apenas esclarece. E outra coisa, a CPI não é feita no escuro, não é feita de forma dentro de uma sala com meia dúzia de pessoas, não. Ela é feita com 11 pessoas, com mais 7 pessoas suplentes, e aberta para que todos vejam o que está acontecendo. Portanto, eu entendo que é o instrumento jurídico mais importante que nós temos no Brasil. Digo isso para dizer a você, minha cara e minha nobre família conquistense, fique sempre do lado da verdade, fique sempre do lado da justiça. Do contrário, você não tem nenhuma razão de ser. Não, você não vai encontrar dificilmente um animal apartando a briga de outro, mas o humano sim. É assim, para isso que nós fomos criados, e inclusive para punir os agressores. Mas existe uma ideia tosca nesse Brasil de que o cidadão nasce ruim, não se aprimora aquele cidadão e ele vai cometendo crimes e crimes e mais crimes, e dependendo do nosso interesse umbilical, nós fazemos o quê? O menino é nervoso, o menino precisa de um psicólogo e por aí afora. Bom dia.